Boa noite, povo de Deus. Primeiramente, é uma alegria imensa estar aqui hoje. Desde o início da minha juventude, o grupo de oração Sentinela da Manhã fez parte. Se hoje eu tenho essa fé carismática, porque um dia eu estive sentado neste banco muito jovem, lá com uns 15, 14 anos, e hoje é uma graça imensa ser servo com todo o amor que eu tenho por este grupo de oração. Amém? Amém. Infelizmente, o nosso projetor hoje não nos permite ler o nosso tema que Deus escolheu para nós, mas eu vou ler para vocês porque Deus ele tem um grande sonho para nós essa noite, e um grande convite. Diz o Senhor: vinde a mim, pois eu sou o verdadeiro descanso de tua alma. Com isso nós já podemos entender duas coisas. Primeiro, Jesus nos chama. E segundo, que Ele é o nosso verdadeiro descanso. Amém? Como tudo a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor é o verdadeiro descanso. O Senhor é o verdadeiro descanso. Tudo que Ele fala assim: Ele é um Pai amoroso. Já te convido aí a pegar a sua palavra lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Enquanto você vai pegando, eu sou o Gabriel, tenho 22 anos, faço faculdade de psicologia, no ano que vem, se Deus quiser, já estarei formado. Ali na UPV, então se você é da UPV, só dá um oi, e a gente se encontra, amém? Amém, misericórdia? Ó, para quem não achou ainda, vai no 12, volta, que é pertinho, é logo no 12. Amém? Diz a palavra: por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes ao pequeno. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Amém? Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Isso é palavra de vida para nós. Quando Deus ele incomodava o meu coração por essa noite, Ele me dizia algumas coisas. Primeiro, se Ele é um verdadeiro descanso, quer dizer que existem falsos descansos. A gente coloca o nosso ser, a nossa alma para descansar em lugares que não são verdadeiros, ou em lugares que não habitam o verdadeiro descanso, que é o Senhor. E como que a gente consegue perceber isso? Quando o nosso descanso não é o Senhor, aonde está o nosso descanso? Em nós mesmos. Quando a gente se desespera de nós mesmos e a gente perde a esperança em Cristo, ali neste momento a gente começa a confiar cada vez mais em nós. A gente começa a parar de rezar, porque a gente acha que a gente é autossuficiente. Ou talvez isso nem conscientemente, mas às vezes as coisas elas vão esfriando. Elas vão esfriando, e quando a gente vê, a gente não reza mais, a gente não agradece mais. E ali a gente vai ficando sem oração, a gente não consegue mais esperar em Deus, a gente não fica atento ao Espírito. Um dos sinais de que a nossa vida, a gente não está descansando em Deus, é que a gente não consegue estar atento aos sinais do Espírito. O Espírito Santo ele passa, o Espírito Santo ele fala conosco e a gente está lá, nem percebe. Como se tivesse um ruído em nós, um ruído espiritual que tirasse a nossa visão espiritual das coisas. E aí Jesus ele vem nos exortar. Ele vem nos exortar de maneira muito suave, com muito amor. Por quê? Lá no versículo 25, Deus ele fala que ele se revela para os mais humildes. E aí eu estudando um pouco essa palavra, eu fui perceber que Jesus ele estava falando para um povo o seguinte: eu não vou me revelar para aqueles que acham que sabem de tudo. E aqui Jesus ele falava para os fariseus, alguns mestres da lei, eles se morderam naquela. Como assim Deus não se revela aos mais sábios? Porque aqui fala, a palavra diz
A lei tinha acesso à doutrina, mas hoje essa palavra diz a nós que estamos sentados aqui, a nós que servimos, a nós que estamos nas nossas paróquias, porque a gente percebe, isso é muito comum em retiros, que ele mais como JC, assim, as pessoas se emocionam muito, elas se abrem, se entregam a Deus inteiramente, e muitas vezes a gente não serve, não consegue nem derramar uma lágrima, porque a gente já acha que a gente é suficiente, que a gente já entendeu a mensagem, mas a palavra de Deus ela se faz nova todas as coisas. A igreja ela contempla a Bíblia há mais de 1.000, 2.000 anos dessa forma, e é a mesma palavra, e ela se faz nova todas as vezes. O Espírito Santo que a gente pede aqui é o mesmo, ele se faz novo todas as vezes. Então é necessário que na nossa vida a gente se coloque numa posição de sempre estar atento, porque Senhor, eu sei que eu estou vendo um grupo de oração de novo, eu sei que eu estou indo na minha paróquia de novo, vou ouvir o padre fazer a mesma homilia, mas faça novo no meu coração essa mensagem. E Deus ele faz, porque a partir do momento que nós entendemos isso, o nosso coração ele se torna mais filtrado, a gente consegue receber mais as coisas de Deus. Lá na frente Deus vai dizer: vinde a mim, vós somos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Por que isso? O povo judeu daquela época, eles passaram por um trauma muito grande na vida deles. Gerações inteiras foram escravizadas no Egito. E eu não sei se vocês sabem o que é um jugo. O jugo é como se fosse para quem é mais do interior, você sabe, tem um jugo no boi. Você coloca no boi para direcionar ele, e aí ele vai conseguir fazer uma tração da terra, enfim. Só que o jugo humano, ele é o seguinte, como era usado naquela época? Era uma haste de madeira, colocava tipo um algodão assim, e você queria carregar, seja um balde, enfim. E olha só que interessante, naquela época, o nível de escravidão era medido através do jugo. Então, quanto mais pesado era o jugo, mais escravo você era. E Deus vai falar: vinde até mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso mostra que nós, de alguma forma, estamos colocando coisas nas nossas costas que não era para nós colocarmos. Isso mostra que nós estamos nos cansando com coisas no mundo e tentando descansar no mundo. E Jesus fala: ei, meu filho, para de ir nessa direção, não anda por aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu tirar essas pedras do caminho, deixa eu tirar essas pedras do teu jugo, porque eu sou a verdadeira fonte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e o meu jugo é suave e leve. A mensagem que Deus fala para nós hoje: meu filho, deixe de ser escravo, larga isso e vem até mim, porque eu sou o verdadeiro descanso. Numa outra tradução de uma Bíblia que eu tenho, diz que Jesus ele é tolerante e humilde. Ele respeita o nosso tempo. Não são todas as pessoas que vão conseguir se entregar inteiramente para Cristo de um dia para o outro. É um processo, a gente sabe disso. E Jesus ele entende porque ele é tolerante e humilde. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Enquanto eu rezava, Deus ainda me revelou um salmo. Salmo 28 que vai dizer que o Senhor é a minha força e proteção. Então, além de deixar você carregar um fardo leve, um jugo suave, ele vai te dar força. Isso é um pai amoroso que quer cuidar dos seus filhos, que quer se aproximar deles e falar: calma, não vai para essa direção, vem até mim que eu vou te dar um descanso. Deus ele colocava uma visualização de como uma casa no campo, assim, como uma criança ela corria, e aí não era um pai, era uma avó e um avô. Sabe que de avó é uma que gosta de cuidar? Sabe, de cafezinho. E aí ele disse: meu filho, vem para casa, vem descansar um pouco. E aí a criança ela ia correndo, deitava no sofá e pronto, ficava lá, como se fosse um rei. E é isso, Deus ele quer nos tratar assim, ele quer nos proteger, ele quer nos cuidar. Mas muitas vezes nós estamos voltando a não levar a nossa caminhada a sério. A gente senta no banco, a gente não está atento àquilo que Deus está falando e a gente gasta o nosso tempo à toa. A gente não gasta o nosso tempo para as coisas de Deus. A gente senta aqui de oração, é como se nada tivesse acontecido. A gente vai, vamos para casa, tipo assim, né? E eu partilhava com um irmão meu o seguinte, tem umas 3 semanas isso. Eu falava: irmão, imagina só se a gente fizesse mesmo o que devia ser feito, sabe? Se a gente rezasse todo dia, ouvisse a palavra, compartilhasse, entregasse a nossa vida, porque mesmo com as nossas misérias, com os nossos pecados, com o nosso erro, com a nossa inconstância, Deus já está fazendo
uma coisa apenas: buscar as coisas do alto. Porque quando a gente busca as coisas do alto, quando a gente olha para cima, a gente não olha o que está embaixo, que é o mundo. E a gente não é seduzido pelas coisas que estão embaixo. Se a gente olha sempre para baixo, com olhar cabisbaixo, a gente não consegue olhar que existe um Pai amoroso. E quando a gente estende nossas mãos para o alto, nós olhamos para cima, nós vemos as coisas do alto. A gente consegue deixar a santidade fluir de uma maneira mais simples. A gente consegue deixar o Espírito Santo falar e ser sensíveis às coisas que Deus fala conosco. Mas nada disso é possível se a gente não tiver frequentando a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, se confessando. É necessário que a gente faça esse exercício espiritual, confissão, Eucaristia, porque só assim nós vamos verdadeiramente descansar em Deus. Amém? Feche um pouco os teus olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. O que está no centro da tua vida hoje, nesta noite? O que você tem colocado no centro da sua vida? É o seu trabalho, o seu estudo? Ou está vazio? Você está vivendo uma vida sem propósito? Uma vida